Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver, agora você está aqui na nave azul e prata do PVU. E-mails na semana. E-mails. Fala, Del. Fala, galera do PVU, beleza? Primeiramente, quero agradecer aí ao Arthur por citar uma das minhas experiências. Eu acho que, sinceramente, nem foi uma experiência tão significante assim, perto de outras que a gente escuta aí no PVU. Apesar de toda a experiência ter a sua importância, né? Mas eu acho que foi assim, mais um sonho que realmente, em parte eu concordo com o Arthur, que realmente reflete, vamos dizer, eu acho que muito mais um sentimento interno, uma situação sentimental, astral, vibracional, do que muitas vezes é algo que está prestes a acontecer ou que está acontecendo. Eu sempre tive, na minha vida toda, nunca tive um preconceito com outras religiões e com outras filosofias de pensamentos. Nunca deixei de ter amizade e gostar de alguém pelos princípios que essas outras pessoas seguem. Independente se é homem ou mulher, nunca tive isso. E eu acho que com relação a esse sonho que eu tive, eu acho que é muito mais uma sujeira, vamos dizer assim, um palavreado mais chulo, né? Uma sujeira astral, uma vibração mais baixa, uma falta de limpezas energéticas da minha parte, que realmente acabam atraindo esses tipos de pensamentos mais densos e refletindo em sonhos. Eu estou estudando já faz um bom tempo, já fiz estou gostando muito dos cursos do Saulo Calderon, que inclusive o próprio Del indicou. Fenomenal, muito bom mesmo. Eu fiz o curso básico, intermediário, avançado e assisti muitos dos vídeos dele sobre projeção astral. E lá tem a resposta para muitas perguntas que o pessoal manda aqui no PVU. Eu sugiro que o pessoal vá lá para estudar. E é exatamente isso que o Del falou. Muitas vezes, essa aura pesada, esses sonhos, esses sentimentos pesados, não estão vindo de outras pessoas, mas de nós mesmos. Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que aprender, e é isso que eu estou fazendo, procurando fazer com maior frequência. Eu já comentei aqui, apesar de não ser uma pessoa que tem pensamentos negativos, pelo contrário, eu sou muito positivista, não sei se é essa a palavra que usa, mas eu sempre penso nas coisas de forma muito positiva. Tem gente que até não gosta disso, fala, para de pensar assim, não vai dar certo esse negócio. Tá na cara que não vai dar certo. Às vezes até eu mesmo enxergo que aquilo não vai dar certo, mas por que não pensar de forma positiva? Se eu tenho a opção de 50% dar certo e 50% dar errado, eu prefiro me encaixar no 50% de acreditar que aquilo vai dar certo. Então, em resumo, foi o que o Del falou. Eu acredito que grande parte desses sentimentos que nós temos e que as pessoas têm de falar que existe alguma coisa rondando, existe alguma coisa pesada, eu acho que primeiro a gente tem que começar a analisar o que nós estamos atraindo para nós mesmos. Através da nossa vibração, dos nossos atos, do que pensamos durante o dia. Não adianta nada a gente
fazer a nossa limpeza energética, faz todo o procedimento lá de uma forma técnica, algumas pessoas fazem oração e tudo mais, a pessoa fez tudo que a cartilha manda e sai na rua, briga no trânsito, xinga no trânsito. Uma pessoa xinga ela xinga de volta. Aí a pessoa vê na internet uma determinada posição que não agrada a ela, vai contra aquela posição de uma forma agressiva, e xinga e debate de uma forma não construtiva. Então, quer dizer, eu acho que tem que começar por nós. E foi perfeita essa colocação do Del, e eu sempre fico de boca aberta com as colocações do Del, porque é algo que deveria ser implícito de todas as pessoas. A gente tem que analisar as coisas começando por nós mesmos, não fantasiar as coisas, começando por nós mesmos, analisar o que a gente pode melhorar em nós mesmos e depois tentar ligar isso às outras coisas que acontecem. Que nem no meu sonho, assim como outros sonhos que eu tive, eu tenho certeza que ninguém é perfeito. Se existe alguém perfeito nesse universo, eu não conheci pessoalmente. Eu tenho certeza que tem seres de dimensões mais elevadas que podem beirar a perfeição no nosso ponto de vista, no nosso leigo ponto de vista aqui da terceira dimensão. Mas, com certeza, entre eles mesmos enxergam que eles precisam melhorar e têm que melhorar cada vez mais. Então, a perfeição, não sei, pode até ser algo utópico. E felizmente, porque a gente sempre vai ter algo para melhorar. E é isso que o Del comentou. Eu acho que a gente tem que analisar as coisas aí de uma forma fria às vezes e não fantasiar muito. Bom, e com relação a esse mesmo assunto, rapidinho para eu não me estender, só para fazer um link aí com esse sonho do cachorro e tudo mais, que foi nesse sonho que apareceu um suposto Jesus lá, que com certeza não era Jesus nada, era um outro ser e tudo mais que eles conseguem plasmar e se aproveitar dessa imagem, dessa situação, né, para pessoas que têm menos conhecimento e muitas vezes não conseguem discernir que aquele não é o próprio Jesus. Mas eu tenho certeza que não era devido aos estudos e tudo mais e ao que eu senti. Então, o que acontece? Depois de eu começar a fazer limpezas energéticas, não parei de ler os livros do Del, inclusive eu até mandei um vídeo aí para o Del, que eu recebi 3 novos livros, estou quase terminando aí as sagas de livros do Del, não vejo a hora de terminar todos para eu começar a enviar minhas dúvidas, porque eu quero eliminar todas as dúvidas estudando todos os vídeos do Del e lendo. O que realmente for dúvida pertinente eu vou enviar. Então, quer dizer, fazendo essas limpezas energéticas, fazendo tudo que eu acabei de falar que a cartilha manda, eu já tive algumas experiências interessantes. Eu não tive o sonho totalmente lúcido, mas eu senti em fração de 5 ou 7, 10 segundos em um sonho que eu tive, uma determinada situação, eu senti que eu estava lúcido naquele momento. Foi uma determinada situação lá que eu estava numa sala de aula, estava uma zona, a sala de aula, e eu caí numa real e perguntei para mim mesmo, eu falei, tem um professor ali na frente que não está passando nada de construtivo para nós, o povo nessa sala está fazendo uma bagunça generalizada, e foi, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa sala, sendo que eu não estou aprendendo nada? E o que eu estou fazendo aqui? E aí eu saí daquele lugar, levantei, comecei a averiguar o lugar e tudo mais. Mas é o que o Del fala, quando é lúcido, e o Saulo também fala isso, o Saulo Calderon fala isso, quando é lúcido, ninguém precisa te explicar qual é o sentimento, você sabe. E isso nunca tinha acontecido comigo. Isso está acontecendo devido aos meus estudos, principalmente dos livros do Del, das dicas que o Del dá, e também dos estudos
de limpeza energética, de entender como funciona uma projeção astral, devido aos estudos do Saulo também. Então, é o que eu indico para todos. Antes da gente fantasiar, eu acho que a gente tem que estudar, colocar os pés no chão e pensar com lógica. Falar, primeiro, eu tenho que estar bem, estar totalmente consciente de qual é a minha consciência nessa realidade a qual eu pertenço e qual é a minha condição vibracional. Eu estou bem? Eu estou realmente num estado vibracional legal? Então, quer dizer, eu tenho a consciência que eu não cheguei ainda aonde eu queria e não cheguei no estado vibracional para eu alcançar aquele tipo de visualização espiritual ideal, aquele tipo de visualização plena. Então, ainda vai acontecer isso comigo. E não é porque é gente que fala, não necessariamente, né, lógico, é gente que fala mal de mim, ou é uma macumba, ou é mau agouro, ou é pessoas que têm inveja. Nem sempre é isso, muitas vezes começa por nós. Então, na minha vida toda, eu sempre falei para as pessoas, quando as pessoas falam desse tipo de coisa, de energias ruins que vêm de outras pessoas, eu sempre falei, de forma seca e brincando, que eu adoro brincar, sempre falei, isso não pega em mim, vai bater e vai voltar, porque não vai pegar em mim, porque aqui é só alegria. Então eu acho que é isso. Quero agradecer aí, Arthur, que realmente eu achei muito interessante a sua colocação, você colocar o meu caso aí no PVU e deixar o Del como intermediário, né? Acho que é bem interessante, até uma ideia para outras pessoas aí do PVU também fazerem, porque é muito interessante a gente ter a opinião de uma pessoa extremamente experiente, que nem o Del, e ao mesmo tempo trocar essas experiências, porque queira ou não queira, o estudo individual de cada um torna o coletivo muito rico. Então, quanto mais pessoas participarem e mandarem as experiências, com certeza todos vão ganhar e todos vão crescer espiritualmente, consciencialmente, e eu acho que esse grupo vai se tornar cada vez mais próximo das dimensões mais elevadas com esses tipos de atitudes. E muito obrigado do fundo do coração mesmo, Arthur, porque eu senti que foi uma forma de preocupação, que realmente nós devemos, no fundo, ter um determinado tipo de preocupação, e eu senti que foi um tipo de preocupação e de alerta da sua parte para mim, e agradeço do fundo do coração. Pode ter certeza que eu sempre corro atrás aí para estar cada vez mais cuidando aí das minhas energias e das energias que me rodeiam e das energias que eu exteriorizo para outras pessoas, porque o mundo espiritual retorna para a gente o que a gente exterioriza para ele, né? Bom, então, desculpa aí ter falado tanto. Um abraço aí para o pessoal do PVU e mais para frente vou enviar minhas dúvidas. Oi, Wagner, tudo bom? Bem-vindo novamente ao PVU. Para variar, né? Você mata a pau quando você vem conversar aqui com a gente. E na verdade, quem não está entendendo, quem não entendeu muito bem ao que o Wagner está se referindo, é o PVU 341, onde o Arthur colocou algumas coisas, comentando um outro depoimento do Wagner mais antigo. Então vocês procurem o 341 aqui na lista dos meus vídeos. Aí vejam o que o Arthur falou sobre o vídeo dele e vamos em frente. Independente disso, o Wagner é uma pessoa que gosta de estudar, né? E isso eu acho maravilhoso numa pessoa jovem, porque antes dela começar a falar pelos cotovelos, ela estuda, né?
E esse cara, ele está falando pelos cotovelos, como sempre, né? Ainda bem, o programa agradece, mas ele está falando tudo certinho. Wagner, campeão. Não é porque lê os meus livros, eu tenho certeza que ele lê outros livros também, que segue as dicas, e também acho que ele segue as dicas de outras pessoas, como a dica que eu dei do Saulo Calderon, e assim também falei do professor Wagner Borges, que é show de bola, né? O professor Wagner Borges, você vê os vídeos dele, você entende o que é a diferença entre alguém que passa as coisas com amor, a experiência dele com amor, do que uns picaretas que tem na internet, que tem um probleminha forte de ego e que ficam falando que são projetores, que são os bacanas, e você não sente amor em nada que eles falam. Às vezes eles querem fazer assim uma carinha mais bonitinha, olha, dá uma de santinho, mas parece aqueles cachorros que apronta e depois vem pro dono assim, fala, me perdoa, sabe assim? Então tem cachorro amoroso e tem cachorro bravo, né? Tem cachorro que não é amoroso, nunca vai ser, a índole dele não é amorosa. Então percebam muito bem isso quando vocês borboletearem entre canais aqui na internet. Porque você, por exemplo, você pode encontrar até uma pessoa confusa, mas você fala assim, esse cara está confuso, ele não está me passando nada, e você muda, né? Mas uma hora aquele cara vai chegar. Mas tem o confuso que é armado na cabeça, não tem nem capacidade para fazer isso, e tem o confuso que é aquele cara que está no momento, ele quer ajudar as pessoas, mas ele não se ajuda primeiro. E é isso que o Wagner tocou muito bem. Muita gente adora colocar a culpa nos outros, de tudo, absolutamente tudo, mas não percebe aquilo que está fazendo com a própria vida, aquilo que o leva a descaminhos, né? Vamos dizer assim, a pessoa que tem uma, como você mesmo falou, Wagner, que tem uma reação explosiva na internet, que é um lugar de gente, na maioria das vezes, muito mal educada. Aqui no nosso canal, às vezes a gente tem que dar uma cortada nas asinhas, porque tem gente que acha que você é otário, que você é besta, que você é burro, né? E não é o nosso caso, e nem das pessoas que frequentam esse canal. Então, nós falamos aqui de coisas muito sérias, né? Falamos de energia, falamos da vida das pessoas. São muitos anos fazendo esse trabalho, e o Wagner tocou em pontos que eu posso atestar embaixo. Quer dizer, existem pessoas que estão com um problema pessoal, problema amoroso, um problema para ser tratado em psicólogo, em bons psicólogos. Principalmente as pessoas da psicologia espiritualista, que eles têm o mesmo estudo do Freud, do Jung, e não importa quantos tenham estudado, mas a pessoa vê, esse profissional vê de outra forma. Então, se você é uma pessoa que precisa de um profissional que às vezes possa te ajudar também na parte espiritual, não que ele vá fazer nada, mas a visão dele sobre algumas coisas que podem estar acontecendo com você, podem ajudar. Então, só voltando. Às vezes as pessoas procuram programas como o meu trabalho, porque elas estão carentes e não estão preparadas para encontrar aquilo que eu ou outras pessoas estamos nos propondo a fazer. Isso, por um lado,
me preocupa, porque com certeza essa pessoa talvez não tenha ouvidos para entender o que nós estamos fazendo aqui. Essa pessoa pode estar num desequilíbrio e é o seu Fábio e seus e seus ETs que tem que resolver o problema dela. Eu não vou resolver o problema de ninguém. Porque para estar aqui diante da câmera falando com vocês de forma amorosa e firme, também não adianta ser amoroso ou tchup-tchur, oi pessoal, tudo bom, tudo legal, a vida é boa, o céu é cor-de-rosa, nós estamos aqui nesse jardim. Eu não sou assim e acho que pessoas que são muito assim também estão com problemas sérios para resolver entre si, porque quando você dorme, você vê o mundo de uma forma meio, né? Essa coisa do... Porque aí essas pessoas misturam com não julga, não julga, não julga mesmo, não é legal julgar, mas não deixe de dar a sua opinião. A sua opinião, se é uma opinião de construção, que vai ampliar a conversa, que vai colocar tudo para cima, ótimo. Agora, também não despeje na cara dessas pessoas a sua raiva, a sua ira, né? O seu botão de descarga, porque eu sempre falo, né? Sempre falo nesses anos, quando alguém fala muita besteira, ao contrário do Wagner, que só falou coisas corretíssimas até agora, e eu te agradeço, porque o trabalho cresce. Eu sempre falo, né? Meu ouvido não é pinico, né? Então, para estar aqui, para você abrir um canal, para você fazer alguma coisa construtiva e amorosa, porque é mais fácil, né, entrar na porrada do que no amor. Só que o amor é para pessoas que acreditam no amor, não é? E as pessoas que acreditam no amor, elas são amorosas naturalmente. Todo mundo tem seu dia ruim, mas no geral elas são amorosas. De alguma forma ela demonstra uma amorosidade. E isso é muito importante. Isso que você falou, Wagner, e que eu já devo ter falado também, isso quando você sente e cai redondo, né? Você estava lá naquela aula e eu tive reações assim também quando fazia faculdade. O que eu estou fazendo aqui? Esse cara falando, esse cara não está falando nada com nada, né? Na minha cabeça naquela época. Poderia ter sido mais tranquilo? Poderia. Não precisaria ter abandonado a aula, né? Mas naquele momento foi o que eu tinha que fazer. Então a vida é assim. A vida ela vai sempre conversando com você, né? Ela vai te expondo as coisas e observando a tua reação. E quando a sua reação não é só mental, não é só do ego, não é do respostinha, pum, pá, bateu, voltou, bateu, sabe? Não é jogo de tênis. Tem uma hora que você precisa respirar, né? Respira para entender o que o outro está falando. Respira para se acalmar. Nós somos muito reativos às vezes. E isso faz parte do desequilíbrio emocional. O brasileiro, em geral, olha que eu estou caminhando faz tempo. Ele é muito desequilibrado emocionalmente. E isso ajuda a atrair coisas não legais para a sua vida. Aí você começa
a ser descontrolado emocionalmente, aí começa a vibrar descontroladamente e aí a sua vida começa a dar um piripaque. E aí você começa a ficar irritado, você ficou irritado, abriu a brecha para os que te irritam, não visíveis, não é? E aí você começa a destratar as pessoas, você começa a ser mal educado, você começa a querer exaltar o seu ego e uma série de deturpações que, se a pessoa não respira e não para ver, ela vai cometer muitos erros. Aí, e o pior disso, a culpa é do outro. A coisa mais irritante que tem é alguém que não tem espelho em casa, não é? Então, eu falo às vezes, né? Olha o que você está fazendo, olha o que você está falando para outras pessoas, e às vezes falo para mim também. Olha o que você está falando, olha o que você está fazendo, olha como é que estão as tuas atitudes, não é? Cada pessoa é livre para fazer o que quiser. Mas, para estar diante de uma câmera falando das coisas que nós estamos falando aqui, é necessário ter equilíbrio. E não adianta você ser hipnotizador, porque tem gente na internet que hipnotiza. E se te hipnotiza é porque você está deixando. Você está propenso a isso. Esse é um assunto que nós vamos lidar, né? Uma coisa é o hipnotizador profissional. Isso eu acho bacana, tem gente que faz show com isso, enfim. Agora tem o cara que vem pra cá e te hipnotiza. Por quê? Porque você deixa. Você foi condicionado por alguma coisa que essa pessoa diz, que te leva a vê-lo, a seguir. Hipnose. E muitas pessoas que estão vindo das igrejas, principalmente dos cultos, né? Dessas cultos protestantes, essas religiões cristãs, elas aprenderam muito com os pastores que hoje elas criticam. Esse também é um outro assunto para um outro programa. E essas pessoas estão fazendo o que aprenderam lá, a hipnotizar pessoas. E isso é muito sério. Então, só para encerrar, acho que agora eu já falei mais do que o Wagner, coisa rara, né? Então, eu espero que vocês sempre se comuniquem de forma amorosa, forma alegre, e que saibam o que estão fazendo aonde estiverem. Desliguem esse piloto automático, pelo amor de Deus. Piloto automático não serve para nada. Se você na sua vida faz as coisas pensando em outra, você está ferrado, você está ferrada. Tá? Desliga essa porra, eu vou falar assim mesmo, essa porra desse piloto automático. Porque o carro vai bater. E às vezes a gente sai machucado por ser negligente com a nossa própria vida. Então é isso. O PVU de hoje acabou, um pouquinho mais longo, porque o Wagner levantou umas bolas legais para eu cortar e eu cortei. Tá bom, pessoal? Abração, até a próxima. Não é por nada, gente. Olha isso aqui. Olha que lindo isso aqui. Não é lindo? Mas não é só lindo, porque ele tem todas as pedras, tem lá o ferro, cristais, quer dizer, tá tudo, olha só,
Está tudo interligado para que funcione como um orgonite tradicional da melhor maneira possível e que embeleze a sua casa, a sua mesa, o quarto das crianças, o seu escritório, enfim. E o máximo é que ele está energizado com o raio azul uraniano. Então, eu acho assim, se no meu tempo tivessem todas essas coisas, porque não tinha, a gente tinha que se virar como dava, né? Mas hoje você tem orgonites de túnia, super bem feitos, super bem acabados, num custo legal que você possa comprar e ter aí na sua casa, tá bom? É isso aí. Vamos em frente. Programa Vozes do Universo. Vozes do